Gênesis, capítulo 1. No princípio, antes das montanhas, antes dos mares, antes do tempo ser contado, existia apenas o silêncio absoluto. Então uma voz rompeu a eternidade, e a própria existência tremeu. A escuridão infinita foi rasgada por luz celestial, poderosa e viva. Os céus nasceram como fogo cósmico diante do vazio. Oceanos se abriram, nuvens giraram pelos céus recém-formados. A terra emergiu lentamente das águas profundas como um reino esperando seu rei. Cada palavra liberada pela presença divina moldava o universo. A luz se separou das trevas. O dia nasceu. A noite encontrou seu lugar. Os mares rugiram sob o comando do Criador, enquanto rios cortavam continentes ainda intocados. Florestas começaram a respirar vida. Árvores gigantes cobriram a terra vazia. Flores surgiram como pinturas vivas espalhadas pelo mundo. Então o céu se encheu de sinais eternos. O sol incendiou o horizonte. A lua iluminou a escuridão. As estrelas cobriram os céus como incontáveis promessas divinas. Criaturas surgiram nas águas profundas. Peixes gigantes atravessaram oceanos cristalinos. Aves cortaram os ventos pela primeira vez. Animais correram pelos campos recém-criados, enquanto a terra inteira vibrava com vida. Mas ainda faltava algo. A criação estava pronta, porém vazia, sem alguém que pudesse contemplar sua beleza. Então, em um momento sagrado, Deus declarou algo que mudaria toda a história da humanidade. Façamos o homem à nossa imagem. E naquele instante, o destino do mundo começou. Gênesis capítulo 2. O mundo agora respirava vida. Os rios corriam em paz pelo jardim mais belo já criado. Árvores gigantes balançavam suavemente sob a luz dourada do amanhecer eterno. O Éden parecia perfeito. Mas Deus via algo que Adão ainda não compreendia: a solidão. Adão caminhava entre os animais, observando cada criatura encontrar sua companhia. Porém, para ele, não havia ninguém. Então o Criador fez Adão adormecer profundamente. E do próprio homem nasceu a mulher. Quando Eva abriu os olhos pela primeira vez, o mundo pareceu mais vivo do que nunca. O vento dançou pelas árvores, a luz brilhou mais intensamente, e Adão finalmente encontrou alguém que compartilhava sua alma. Os dois caminhavam pelo jardim sem medo, sem culpa e sem dor. Tudo era pureza, tudo era paz. Mas no centro do Éden existia uma árvore cercada de silêncio e mistério. Uma escolha, e escolhas sempre mudam destinos. Gênesis capítulo 3. O silêncio do Éden começou a mudar. Entre as sombras das árvores surgiu uma voz diferente, sutil, sedutora, perigosa. A serpente observava a Eva com olhos frios, enquanto o vento atravessava o jardim em um estranho presságio. Suas palavras não vieram como ataque, vieram como dúvida. E a dúvida entrou no coração humano pela primeira vez. Eva olhou para o fruto proibido, belo, desejável, misterioso. Então aconteceu. A escolha que dividiria a história da humanidade para sempre. No instante em que comeram do fruto, o mundo mudou. A luz pareceu enfraquecer, o vento ficou pesado, o medo nasceu. Adão e Eva perceberam algo que nunca haviam sentido antes: vergonha. Pela primeira vez, esconderam-se de Deus. E quando a voz do Criador ecoou pelo jardim, não havia mais paz naquele lugar. O julgamento caiu sobre a serpente, sobre a terra, sobre a humanidade. Mas mesmo em meio à queda, uma promessa surgiu. A promessa de que um dia o mal seria derrotado. E a esperança permaneceu viva. Gênesis capítulo 4. Fora do Éden, o mundo se tornou mais duro. A terra exigia suor, o vento carregava tristeza, e o coração humano agora conhecia a dor. Caim cresceu cultivando os campos com força e ambição. Abel caminhava entre os rebanhos em silêncio e devoção. Dois irmãos, dois caminhos, dois corações completamente diferentes. Então chegou o dia da oferta. Abel entregou ao Senhor o melhor que possuía. Caim entregou apenas o suficiente. E diante dos olhos de todos, Deus aceitou Abel, mas rejeitou Caim. A inveja começou pequena, quase invisível, mas cresceu como fogo dentro da alma. O campo silencioso tornou-se palco do primeiro assassinato da história. Caim levantou sua mão contra o próprio irmão, e o sangue caiu sobre a terra. O mundo inteiro pareceu parar naquele instante. O pecado agora não destruía apenas inocência, destruía vidas. Mesmo diante do julgamento divino, Caim carregaria para sempre o peso de sua escolha. Mas a humanidade continuaria, e a esperança ainda não havia morrido. Gênesis capítulo 5. As gerações começaram a crescer sobre a terra. Homens e mulheres espalharam-se pelo mundo enquanto o tempo avançava lentamente sob os céus criados por Deus. Mas junto com o crescimento da humanidade, crescia também o peso da mortalidade. Cada geração carregava uma verdade inevitável. Todos morriam, os nomes mudavam, os rostos desapareciam, o tempo consumia tudo.
Ainda assim, algo permanecia vivo. A promessa divina atravessava as gerações como uma chama impossível de apagar. Pais ensinavam seus filhos sobre o Criador. Histórias do Éden ainda eram contadas sob o brilho das estrelas. O mundo carregava cicatrizes, mas também carregava a esperança. Então surgiu Enoque. Enquanto a humanidade se afastava lentamente de Deus, Enoque escolheu andar ao lado do Criador. Seus passos eram diferentes, sua vida era diferente. Sua fé brilhava em meio à escuridão crescente do mundo. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Enoque não viu a morte. Ele desapareceu da terra, porque Deus o tomou para si. Naquele instante, a humanidade compreendeu algo poderoso. A morte não teria a palavra final para sempre.